um perfil que é um fake do pastor Malafaia, que colocou no ar, no Twitter, no X, uma fatura de um cartão de crédito corporativo que seria do ex-presidente André Sanches. Estão falando PR Mala Oficial. Então ele colocou a fatura que seria do ex-presidente André Sanches, que ele teria usado o cartão corporativo do clube no ano de 2020 para fins pessoais. E os tuiteiros e tuiteiras estão cobrando desde então os setoristas, os repórteres, os jornalistas profissionais para irem atrás da informação. E quando perguntado aqui, eu sempre falei, eu não posso dar uma informação que eu não tenho. Eu não posso dar uma informação que eu não tenho certeza. Eu não posso dar uma informação que eu não tenha checado. Porque como jornalista profissional que sou, eu dou informação checada, apurada, uma informação que tenha veracidade. E não estou falando que o perfil lá não tenha. Se o perfil colocou é porque tem, né? Só que eu falo por mim. O Silvinho fala por ele. O Pedro Ramiro fala por ele. O Luiz Fabiani fala por ele. Então não estou falando que o perfil que colocou não tenha veracidade, tá? Não estou falando mal antes que alguém queira. O pessoal adora fazer treta entre pessoas, né? Treta que às vezes não existe. Então, o que a gente foi fazer? Checar. E muitos colegas, inclusive o Luiz Fabiani, ontem falou na Rádio Bandeirantes, que ele tinha conversado com o Andrés em diversas oportunidades, e o Andrés sempre tinha falado que não era verídico, né, o documento. E se o documento não é verídico, não tem como você falar que o documento é verídico, a não ser que você tenha uma outra fonte. E eu fui atrás de várias fontes que a gente tem há tanto tempo cobrindo Corinthians, e acabei falando com o próprio Andrés, que não teve como desmentir a mim, né? Até pelo respeito que temos, e aí vocês falam, almoçou com o Andrés, é por isso que a gente tem esse contato com os personagens do Corinthians, com o Tuma, com o Cittadini, com o Augusto, porque essas pessoas têm respeito por nós, jornalistas profissionais, porque a gente faz um trabalho sério. A gente não faz um trabalho de campanha a favor ou contra ninguém. A gente faz um trabalho de jornalismo. Quando é para falar bem, a gente fala bem. Quando é para falar mal, a gente fala mal. Não tem problema algum. Eu não tenho medo de ninguém, não tenho medo de denunciar ninguém. Só que eu denuncio quando eu tenho certeza. Né? E aí o Andrés não teve como desmentir. Ele falou, sim, é real, é verídico, o documento é verídico. E eu vou... Ele ainda brincou, falou, pô, eu tava bêbado, troquei os cartões, tá? Aquele jeito do Andrés de falar, né? E falou para mim que vai pagar, vai ressarcir o clube em tudo que foi gasto, que vai pedir lá para o financeiro do clube, tudo que foi gasto por ele, inclusive depois descobriram mais outros gastos, né? Obrigado ao GE, que foi o único canal que não deu crédito à minha apuração, né? Muito obrigado, mas eu dou crédito ao GE aqui, que foi quem deu a outra fatura do cartão, né, de mais 6 mil e poucos reais, apesar deles não darem crédito, eu dou crédito a eles. E aí descobriram mais um cartão, eu descobri a veracidade, né, na verdade, eu consegui tirar do Andrés algo que ele não tinha falado para ninguém, muito pelo contrário, ele tinha negado que a fatura era real, e para mim ele falou, não, é real, no telefone, falou, é real, a fatura existe, é verídica, eu gastei mesmo no cartão do clube. Eu falei, tem certeza, Andrés? Posso dar isso? Posso falar isso? Pode dar, fui eu mesmo. Tanto que depois ele mesmo, em sua rede social, confirmou a minha informação. Então, basicamente é isso, né? A gente tem fontes, a gente consegue apurar em silêncio, às vezes demora meses, apesar da internet ser, né, às vezes, eu quero para ontem, eu quero para ontem. Às vezes demora semanas, meses, para você fazer uma apuração bem feita, para você ter certeza do que você está falando, ainda mais algo tão grave assim, e respeito dos envolvidos. Respeito dos envolvidos.
Uma vez um amigo do Augusto Melo me falou, Silvinho, e não me achando aqui, tá? Mas só para... porque tem muita gente que não sabe do que está falando no Twitter. Uma vez um amigo do Augusto Melo falou, você é o único cara que pergunta falando no olho e o cara responde olhando no teu olho também, porque ele tem respeito por você, porque ele sabe que você não está de sacanagem. Então, talvez pelo respeito, o Andrés tenha falado para mim que realmente a fatura era real e eu pude colocar nas redes sociais, e aí deu todo esse quiprocó de ontem. A chapa 83, pelo menos foi a que entrou em contato comigo, eu não sei se você conhece outras, Silvinho, mas a chapa 83, deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui. Chapa Valores 83, não eleita nessa última eleição. A chapa do Pedro Silveira. Eles estão levantando aqui, né? Porque ele escreveu aqui a pessoa que me falou, quando éramos do conselho, reprovamos as contas dele, não deu em nada. O senhor Usne era o presidente do conselho e não tocou para frente. E eles vão entrar, assim como outras chapas, com pedido de expulsão do presidente. Agora, o Silvinho pode explicar muito melhor do que eu, por isso que é legal ter o Silvinho no programa, mas o que eu posso falar é o seguinte, não é assim, entrou hoje, o cara é expulso amanhã. Calma. Precisa haver uma investigação, eles vão pedir as faturas lá para o setor financeiro, e era, inclusive, o Gavioli, que é o atual diretor financeiro, era o diretor financeiro na época. Olha que interessante. Que é o atual diretor. E eles vão pedir as faturas, vão fazer uma investigação. Através dessa investigação, eles vão oferecer uma denúncia. Essa denúncia será avaliada no Conselho de Ética. Se o Conselho de Ética do clube achar crível a denúncia, ela vai oferecer essa denúncia ao Conselho, que vai dar o direito de defesa para o ex-presidente. O ex-presidente vai se defender, depois dele se defender, volta para o Conselho, e aí o Conselho vai votar ou pela expulsão, ou pela não expulsão, ou por qualquer outro tipo de punição, suspensão, multa, devolver o dinheiro, ou qualquer outro tipo de coisa. E o fato do ex-presidente ter admitido e falado que vai devolver, tem muita gente que falou, então ele admitiu o crime, então ele vai preso. Não, isso pode ser usado a favor dele, ele ter admitido. Pode ser usado a favor dele, ele ter devolvido o dinheiro, dentro do Conselho de Ética do Corinthians. É mais ou menos isso ou eu falei besteira, Silvinho? Não, é exatamente isso. Chama atenção que a chapa 83 é a chapa do Raul Correia, né? Que foi, não sei se ele é ainda diretor cultural, mas foi diretor financeiro na época da gestão na primeira gestão do Andrés. A Lei Geral do Esporte, no artigo 169, ela é muito clara sobre isso. Ela veda, ou seja, proíbe expressamente o uso para fins pessoais por dirigentes, uso, né, de recursos financeiros do clube para fins pessoais. O presidente Pérez dos Santos, ele teve uma conta reprovada exatamente por também ter usado cartão corporativo. Na época ele gastou só R$28 mil, né? O Pérez. Uma despesinha lá, uma usadinha no cartão de 28 mil. O Conselho Fiscal do Santos meteu sarrafo nele, o Conselho Deliberativo foi lá e expulsou ele. Não só por isso, mas por outras razões. O trâmite é esse mesmo. Aí agora vamos aguardar, né? Vamos ver. Bom dia, Belo e Silvinho. Bom dia, Timoneiros. Franco de Sorocaba. Silvinho, deixa a pergunta aqui. Bom dia, Silvinho. Bom dia, Belo. Será que foi aberto a caixa preta? Não, ainda não. Tem muito. Ixi, gente. Quem disse que ia abrir a caixa preta foi o Augusto. Cadê? Não abriu. Por que ele não abriu? Aliás, essa fatura vazou durante a gestão do Augusto. Por que ele mesmo não trouxe? Porque ele, ou algum diretor financeiro dele, trouxe isso no tal de Semana da Transparência. Não tiveram peito, não tiveram duro para fazer isso e vazaram para um perfil fake. Para um perfil fake não, vamos para um perfil do Twitter fazer o serviço.
Por que o diretor da época não chegou e falou assim, ó, tem umas faturas aqui, ó, do ex-presidente aí, ó, tá aqui, ó, e peito para fazer isso?